Boa noite, queridos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Nós estivemos agora ali no cruzeiro, estávamos levantando um clamor por Leopoldina, entregando o jejum ali que o nosso presidente decretou nesse domingo, e foi muito bom nós podemos estar ali adorando o nome do Senhor, entregando esse jejum e glorificando num tempo tão difícil, no momento em que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão apavoradas, estão assustadas, e tudo isso gera um temor no coração da gente, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos o Senhor como o nosso socorro, nós temos o Senhor como a nossa fortaleza, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós vamos estar compartilhando uma palavra do Senhor nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao seu coração, ministrando aquilo que Ele deseja estar falando com todos nós nessa noite. Eu vou ler um texto que está em Tiago, capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo de número 2. Capítulo de número 1, ele trata do momento em que a igreja estava vivendo um momento difícil, uma dificuldade. E no versículo de número 2, ele diz assim: meus irmãos, tendes por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Tiago, ele escreve no momento em que as igrejas, elas estavam um pouco assustadas com o que estava acontecendo na época. E nós vemos aqui que Tiago está escrevendo as 12 tribos das dispensações. Ele estava escrevendo para que eles estivessem atentos e que eles estivessem se apegando no Senhor, confiando no Senhor, pois a palavra de Deus, em todo tempo, ela nos leva a nós confiarmos no Senhor, nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. E nós vemos aqui Tiago, ele tentando trazer ao coração daqueles que estavam com medo da perseguição, estavam com medo do que iria acontecer, e ali no versículo de número 2, ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, por passardes por tribulações. Ou seja, ele coloca como sendo, na verdade, motivo de alegria a perseguição que eles estavam vivendo. Ou seja, nós devemos nos alegrar pelas tribulações. Como que é isso? É exatamente o que Tiago está mostrando e ensinando para nós. No momento em que nós estamos sofrendo uma perseguição, no momento em que nós estamos passando por uma luta, e em relação às coisas de Deus, a nós estarmos seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, isso faz com que, na verdade, nós tenhamos um sentimento de alegria, porque o Senhor, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só, o Senhor, Ele sempre vai estar conosco. A palavra de Deus, olha o que Jesus disse no livro de João, capítulo de número 16, versículo de número 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Veja que Jesus, ele traz uma palavra de consolo, de conforto, mostrando que nós iremos passar por tribulações.
nós iremos passar por lutas. Jesus, ele quer que nós encontremos paz nele, que nós tenhamos o conhecimento e a sabedoria de que iremos passar por aflições, lutas, mas o Senhor, ele é a nossa paz. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo de número 9, versículo de número 6, ele diz assim, o profeta Isaías: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Jesus, ele se apresenta para nós como o Príncipe da Paz. Ele se apresenta para nós como aquele que tem nas mãos o poder para gerar a paz no nosso coração. E Jesus, ele é o único que pode nos dar paz. Jesus, ele é o único que pode trazer aos nossos corações a tranquilidade. Olha o que ele diz, Mateus capítulo de número 28, versículo de número 18 e versículo de número 20, a parte final. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus, ele mostra que todo o poder e toda a autoridade está nas mãos dele. E ao mesmo tempo ele mostra para nós que ele está conosco. Nós não estamos só. Ele está presente na nossa vida para poder nos amparar, para nos guardar, para nos livrar. Ele é o socorro bem presente no momento das tribulações. Podemos descansar e confiar no Senhor. Olha o que o salmista, ele declara no Salmo de número 112, versículo de número 1 e o versículo de número 7, versículo 6 e 7 diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Ele não será jamais abalado, será tido em memória eterna, não se atemoriza de más notícias, pois o seu coração, ele está firme, confiante no Senhor. Olha a declaração que o salmista, ele faz. Ele se coloca dizendo: eu não me atemorizo de más notícias. O salmista, ele declara a sua confiança no Senhor. Ele declara a sua fé no Senhor. Você é alguém que se atemoriza de más notícias? Você tem se atemorizado das notícias que têm chegado até nós na cidade de Leopoldina ou no Brasil? Vamos ver um exemplo na palavra de Deus de alguém que confiou, de alguém que decidiu buscar a presença do Senhor e ele foi até o encontro do Senhor. Mesmo quando, na verdade, tudo estava contrário, mesmo quando tudo, na verdade, estava dando para trás, ele continuou crendo, ele continuou acreditando, e ele serve como um grande exemplo para nós hoje. Está no livro de Marcos, capítulo de número 5, Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Um texto muito conhecido da maioria de nós, capítulo de número 5, versículo de número 21, o pedido de Jairo, o chefe de uma sinagoga, que ele vai em busca de Jesus, pois a sua filha estava muito enferma em casa. Jairo, ele era uma autoridade, era um chefe da sinagoga, que se encontrava em uma situação complicada na sua casa. A sua filha estava muito enferma, e Jairo, então, ele decide buscar o Senhor Jesus. Veja que Jairo, ele estava realmente passando numa situação na sua família, com a sua filha. Jairo, ele provavelmente ele já deveria ter buscado os recursos da época para resolver a situação da sua filha.
mas Jairo, ele alimenta no seu coração uma esperança, ele alimenta no seu coração uma fé, de que Jesus poderia salvar a sua filha. Então, Jairo, ele vai de encontro, em busca aonde Jesus estava. Jesus, ele tem uma atitude que nós podemos observar. Quando Jairo encontra com Jesus, Jairo, ele se aproxima de Jesus, ele vai de encontro ao Senhor Jesus, e o texto da palavra de Deus, ele mostra que quando ele chega para falar com Jesus da sua filha, ele estava, na verdade, clamando, porque ele acreditava que Jesus poderia dar a solução da sua vida. Olha o versículo de número 35, quando ali Jairo estava diante de Jesus, versículo 23, perdão. Jairo se aproxima de Jesus insistentemente. Jairo lhe suplica e diz: a minha filha está à morte, impõe a tua mão sobre ela para que ela viva. E quando Jesus, ele vê a situação de Jairo, Jesus vai até a casa de Jairo. Jesus diz: eu vou com você. E eles vão em direção à casa de Jairo. Agora no versículo de número 35, versículo de número 35, falava ele ainda, quando chegaram ali alguns da casa do chefe da sinagoga, que disseram: a tua filha já morreu, por que tu ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas riram de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois já tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém soubesse, mandou que desse de comer a menina. Veja que Jairo, ele estava realmente determinado a buscar o socorro em Jesus. Jairo, ele chega diante de Jesus e ele clama, ele suplica a Jesus para que Jesus pudesse estar indo até a sua casa. Quando Jesus, ele está indo em direção à casa de Jairo, alguns da casa de Jairo, alguns que na verdade estavam ali, estavam tentando levar Jairo para casa, tentando fazer Jairo desistir daquela insistência que ele estava de levar Jesus na sua casa. Nós vemos que há situações na nossa vida em que algumas pessoas vão tentar nos desanimar. Perceba que a palavra de Deus está dizendo que eram os da casa de Jairo. Às vezes são os da nossa própria casa que não vão acreditar no milagre de Deus na nossa vida. Às vezes pessoas estão tentando fazer você desanimar, talvez estão tentando fazer você desistir, mas não desista dos sonhos de Deus para a tua vida, não desista das promessas de Deus para a tua vida. Creia, assim como Jairo, que saiu em busca do socorro para a sua casa, para a sua filha. Faça isso, busca ao Senhor, clame ao Senhor, e perceba que algo que a palavra de Deus nos ensina é que quando Jesus
ele percebeu o que estava acontecendo, Jesus ele pede para que aquelas pessoas que estavam ali saíssem da casa. Havia um ambiente de incredulidade, havia um ambiente, na verdade, de pessoas que estavam até ali para consolar a família de Jairo, mas eles não tinham uma palavra de consolo, eles não tinham nada que pudesse oferecer para Jairo e para a família de Jairo. Por isso Jesus ele disse: olha, saia todos da casa. Apenas ficou ali na casa a mãe da menina, Jairo, e os que estavam com Jesus. O restante ele pediu para que saíssem. Isso nos ensina algo importante. Há momentos na nossa vida que nós vamos ter que selecionar quem que vai estar dentro de casa conosco, quem que vai estar no nosso meio, porque existem pessoas que não conseguem crer, não conseguem acreditar, não conseguem ter fé que o milagre pode acontecer, e essas pessoas elas podem, na verdade, atrapalhar o milagre na sua vida. A palavra de Deus mostra de forma clara que Jesus ele pediu para que eles saíssem. Depois que eles saíram, Jesus então tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, e disse: levanta-te. E ela se levantou. Eu imagino o alvoroço que deve ter sido dentro daquela casa, quando ali aquela menina se sentou na cama, se levantou, a alegria dos pais, a alegria dos discípulos que estavam ali presentes, que viram que a menina estava morta, mas através da ordem da palavra do Senhor Jesus, ela se levantou. É exatamente o que Jesus ele deseja realizar na nossa vida. Jesus ele deseja realizar milagres na nossa vida, mas nós precisamos confiar, precisamos crer. Jesus ele está nos chamando. Jesus ele tem um convite para todos nós. Em Mateus capítulo de número 11, versículo de número 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. É um convite que Jesus está fazendo para nós, porque Ele tem o poder de trazer o alívio sobre a nossa vida. Jesus Ele chama para aliviar a nossa dor. Veja no livro de Isaías, no capítulo de número 1, versículo de número 18 e versículo de número 19, ele tem um convite, dizendo assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Perceba que a palavra de Deus, ela está nos convidando. Jesus está nos convidando, dizendo: vinde, pois, e arrazoemos. Você que se acha um pecador, se acha um indigno, se acha uma pessoa incapaz de ser alcançada pelas bênçãos de Deus, a palavra de Deus está mostrando que o Senhor é Ele que está nos convidando, é Ele que está nos chamando. E Ele encerra aqui no versículo 19 dizendo: se quiserdes e me ouvirdes, então comereis o melhor dessa terra. Então perceba que nós primeiro precisamos querer e precisamos ouvir, para que a palavra de Deus ela se cumpra na nossa vida. Jesus ele veio ao nosso encontro para nos dar paz. Jesus ele veio ao nosso encontro para tirar todo o fardo pesado, todo o jugo de sobre as nossas vidas. Jesus ele quer trazer o refrigério para a nossa alma. Quando Jesus estava indo ali, para a casa de Jairo, Jesus ele tinha um propósito de fazer um milagre, de realizar maravilhas ali na casa. Mas enquanto eles falavam ali, veio ainda ali
chegando ali, alguns da sua casa, e disseram, não adianta, não tem mais jeito. Talvez você que está me ouvindo já tenha escutado isso várias vezes. Talvez várias pessoas já tenham falado para você que o seu casamento não tem mais jeito, que a sua situação não tem mais jeito. Talvez numa crise como essa que estamos vivendo, pessoas já tenham até decretado a sua falência, talvez tenha decretado, talvez, o seu relacionamento conjugal, mas em nome de Jesus, a palavra de Deus, ela mostra que Jesus quer tirar o fardo, quer tirar o jugo, Ele quer trazer refrigério sobre a nossa alma. Já ele estava tão esperançoso que a má notícia não parou ele. A má notícia não fez com que Jairo desistisse. Ele apenas olhou para Jesus. Quando a má notícia chegou, ele olhou para Jesus. Como o apóstolo Paulo, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para as que estão diante de mim, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Esse é a direção que nós devemos tomar, a direção que nós devemos seguir. O Senhor, Ele quer que nós olhemos para Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos depositar a nossa confiança e declarar a nossa vitória. A promessa da parte de Deus sobre as famílias, promessa de que a nossa família ela será conhecida entre as nações. Eu tenho declarado esse texto aqui várias e várias vezes. A promessa de Deus é que a nossa família seja conhecida como uma família bendita, como uma família abençoada. Agora, nós precisamos tomar posse, precisamos ter uma atitude diante dessa realidade que o Brasil hoje está vivendo. E Jesus disse para ele, não temas, creia somente. Não podemos temer, precisamos crer. Essas são as palavras de Jesus para você nessa noite. Não temas, creia somente, não tenha medo, não desista, porque as circunstâncias talvez estejam te espremendo. Deposite a sua confiança no Senhor, creia na palavra de Jesus, creia nas promessas do Senhor. Em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 27, a palavra do Senhor diz assim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A Bíblia está dizendo que aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Por isso nós precisamos depositar nossa confiança nele. Talvez você tenha promessas da parte de Deus, promessas que você tem alimentado no seu coração durante muito tempo. Não desista, não deixe de crer. Em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não existe impossível. Para Deus basta uma palavra. Lembra do centurião? O centurião que chegou diante de Jesus, também clamando pela vida do seu criado, e de repente Jesus disse, eu vou na sua casa. Mas ele disse, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, mas eu sou homem sujeito à autoridade, tenho homens que estão sujeitos também debaixo da minha autoridade, e eu digo a esses vão, eles vão, faça isso, eles fazem. Então, Senhor, eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu criado ele será curado. A palavra de Deus diz que Jesus se admirou. Jesus, diante dessa palavra, ele falou assim, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Veja que ele chamou a atenção de Jesus, por quê? Porque ele entendeu o princípio de autoridade. Ele entendeu que
há poder e há autoridade nas palavras que saem da boca de Jesus. Ou seja, se Jesus liberar uma palavra hoje aqui, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a história da tua família. Jesus pode mudar a situação em que você está vivendo. Creia. Deus te prometeu, creia, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para poder cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu. Talvez estejam rindo de você assim como riram de Jairo, quando Jesus falou, ela não está morta. Quando Jesus disse, ela não está morta, eles começaram a rir. Ou seja, quando Jairo ele decidiu tomar uma atitude de fé, as pessoas que estavam na casa dele, que estavam lá para consolar, que estavam lá para trazer uma palavra de ânimo para Jairo, na verdade, começaram a rir, começaram a zombar, começaram a, na verdade, fazer pouco caso de Jesus na vida de Jairo. Preste atenção às pessoas que você está levando para a sua casa. Preste atenção às pessoas que você está trazendo para o hall de relacionamento. São pessoas que temem a Deus, são pessoas que realmente desejam o teu bem, ou são pessoas que pelas costas estão rindo, estão zombando, na verdade não conseguem crer, não conseguem acreditar naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Veja que Jesus percebeu que eles começaram a zombar, que eles começaram a rir. Talvez esse tenha sido o motivo que Jesus colocou eles para fora da casa. Porque pessoas que zombam, pessoas que riem, pessoas que na verdade estão duvidando de que Deus possa fazer um milagre na nossa vida, essas pessoas, elas se tornam um peso, elas se tornam na verdade um impedimento para que o agir de Deus aconteça com a nossa família. Por isso precisamos acreditar e confiar no Senhor. Jesus ele nos ensina algo importante nesse texto. Jesus colocou aquelas pessoas para fora, somente os seus discípulos, somente o pai e a mãe ali ficaram presentes. Por quê? Porque eram pessoas que estavam acreditando, eram pessoas que estavam com fé. Não seria um peso, não seriam algo negativo para impedir que o milagre acontecesse ali na casa de Jairo. Por isso, creia que Jesus está vindo ao seu encontro. Jesus está indo em direção à sua casa. Por mais que a situação esteja diversa, por mais que a situação esteja contrária, creia, confie nas promessas do Senhor, confie, como Jó declarou, quando ele passou por toda aquela luta, por toda aquela dificuldade, ele disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei, foi Deus que me deu, Deus deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Ele declarou algo que, na verdade, demonstrou a sua confiança, demonstrou a sua fé, demonstrou que, na verdade, a sua fé, a sua confiança não estava nos bens materiais que ele havia perdido. A sua fé, a sua confiança estava no seu Redentor, pois mais tarde, capítulo 19, versículo 25, parece, ele declara, o meu Redentor, ele vive, amém, e ele se levantará sobre a terra. Essa deve ser a nossa declaração, que o nosso Redentor, ele vive. A nossa declaração é que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque a nossa confiança, ela tem que estar pautada na palavra de Deus, e é a palavra de Deus que nos garante
passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não cairá por terra, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. A palavra de Deus tem promessas de bênção sobre a nossa casa, promessa de bênção sobre a nossa família. Às vezes nós estamos hoje passando um momento tão difícil, um momento em que há uma incerteza no ar, não sabemos o que vai acontecer amanhã, não sabemos o que vai acontecer na semana que vem, mas como salmista nós podemos declarar: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós depositamos a nossa fé, é no Senhor que nós depositamos aquilo que nós temos declarado, porque a nossa declaração diz muito daquilo que nós cremos, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por isso, vigie nas suas palavras, não deixe que a sua boca seja um instrumento negativo na sua casa, no seu trabalho. Use a sua boca, use os seus lábios com autoridade para estar abençoando a sua família, para estar abençoando o seu trabalho. As coisas hoje estão ruins, está ruim. O choro pode durar uma noite, diz a palavra, mas a alegria, ela vai vir ao amanhecer. Essa é a nossa certeza. Não é porque está ruim hoje que amanhã não vai estar melhor. Vai sim, vai, porque o Senhor, Ele nos prometeu bênção, Ele nos prometeu vitória. A palavra do Senhor no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 23, ele declara: alegrai-vos, pois, filho de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, fará vir como outrora a chuva temporânea e a seródia. As vossas eiras se encherão de trigo, os vossos lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo cortador, pelo destruidor, o meu grande exército que eu enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Saberei que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Esta é a promessa do Senhor para os seus servos. Esta é a confiança que nós devemos ter, de que o Senhor, Ele vai cuidar de nós, de que o Senhor, Ele vai ser a sombra, como o salmista declarou, a sombra do Onipotente, debaixo das suas asas eu descanso. Podemos descansar, mesmo que lá fora pareça que está tudo virando de cabeça para baixo. Dentro de nós tem que haver uma certeza, dentro de nós tem que haver uma estabilidade, a estabilidade que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus gera em nós, pois se Ele é o príncipe da paz, é Ele que vai gerar paz no nosso coração. Ele é o Jeová Jireh, é Ele que vai suprir todas as nossas necessidades. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança nele, porque nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Nós estamos felizes porque o nosso presidente declarou esse jejum hoje. Eu tenho certeza que no mundo espiritual muitas coisas estão acontecendo. No mundo espiritual, cadeias têm sido quebradas. No mundo espiritual, eu creio que os céus
sobre o Brasil, eles serão abertos. Será aberto através de um povo que está clamando por misericórdia, de um povo que está clamando por socorro. A palavra de Deus, ela fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém. É promessa de Deus, é Ele que vai sarar, é Ele que vai trazer a cura, é Ele que vai trazer a restauração. Ontem eu estava assistindo alguns vídeos, e eu assisti vários vídeos de presidentes dos países clamando a Deus, citando esse versículo bíblico, citando outros versículos bíblicos e levantando um clamor a Deus. Quando nós vimos isso, na verdade, toda essa dificuldade, toda essa adversidade, toda essa situação que nós estamos vivendo, tem um propósito. Tem um propósito de nos aproximarmos de Deus, de nós nos quebrantarmos diante de Deus, de nós buscarmos a presença de Deus, porque se nós nos humilharmos perante a potente mão do Senhor, no momento oportuno, Ele nos exaltará, diz a palavra. A Bíblia fala: lançai aos pés do Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que vai cuidar da nossa vida, é Ele que vai cuidar da nossa família, mas para isso, nós precisamos abrir as portas da nossa casa, da nossa vida, como ele diz em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus deseja entrar na sua casa, Deus deseja entrar na sua vida, Deus deseja cear com você. Ceia fala de comunhão, Deus deseja ter comunhão com você, Deus deseja entrar na sua vida e transformar e mudar completamente o rumo da sua história, mas você precisa se render a Ele, você precisa colocar a sua vida diante dEle. A palavra de Deus fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. A Bíblia fala que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, que nós somos feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome serão chamados filhos de Deus. Por isso, em nome de Jesus, eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus ele possa visitar você, para que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua casa, na sua vida, e ele possa fazer morada, porque esse é o desejo de Jesus. Ele não quer apenas fazer uma visita na sua casa, uma visita formal, uma visita de médico, não. Ele quer fazer morada, ele quer entrar na sua casa, mas ele quer ser bem recebido. Jesus, ele se sente à vontade onde ele é bem recebido. Por isso, nós vamos orar nesse momento. Abra o seu coração, abra a sua casa para que a palavra possa estar produzindo fruto, que como uma boa semente ela possa germinar, ela possa florescer, ela possa frutificar em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada família que nesse momento está ouvindo esta palavra, que talvez esteja vivendo um momento de angústia, que talvez esteja vivendo um momento de dor, um momento de medo. Ó Deus, a Tua palavra lida aqui foi a que o Senhor nos faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
que eu vos aliviarei. A tua palavra diz que o Senhor vai trazer alívio à nossa alma. Por isso, Pai, em nome de Jesus, vai de encontro agora a esta pessoa que está assistindo, Pai, ó Deus, esta oração, que está participando conosco desta oração. Manifesta, Pai, o teu Espírito Santo, manifesta, Pai, o teu poder. Toca agora, meu Pai, nesta vida, toca agora nesse coração, repreende, Pai, toda angústia, repreende, Pai, todo medo, todo temor, que a presença do Teu Espírito Santo esteja agora repousando sobre este lar, repousando sobre esta família, que esta promessa de que a nossa família será conhecida como uma família bendita se cumpra na vida desta pessoa que está nos assistindo. Meu Deus, em nome de Jesus, traga, Senhor, cura àqueles que estão enfermos, traga restauração, libertação àqueles que estão cativos, àqueles que estão presos, meu Deus, talvez pelas cadeias do álcool, da droga. Que o Teu Espírito Santo traga libertação, que o Teu Espírito Santo traga cura, e em nome de Jesus, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre esta casa, seja sobre este lar, e que o Teu Espírito Santo venha trazer o consolo e o conforto que somente o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ouvir um louvor, em nome de Jesus. Felipe Marcos, por favor, está ouvindo um louvor, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder, glória e poder pertencem ao Senhor. Glória e poder ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor que essa palavra tenha falado ao seu coração e que o Espírito Santo continue trabalhando na sua vida, na sua família, e que em nome de Jesus a promessa da bênção familiar seja sobre a tua casa, seja sobre os teus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Pai, por essa noite, obrigado, ó Deus, por esse momento que podemos, ó Deus, louvar o Teu nome, que
podemos, Pai, ouvir a Tua palavra, se alimentar, Pai, um pouco mais, ó Deus, deste alimento tão tremendo que é a Tua palavra. Amém, a Senhor. Tua palavra, Pai, ela nos alimenta, ela Amém. nos sustenta, e que o Teu Espírito Santo nunca deixe faltar esta porção desta palavra aos nossos corações. Eu oro, Pai, e peço que o Senhor esteja nos levando debaixo da Tua potente mão. Abençoa, Pai, cada lar, cada família, que a bênção do Senhor seja, Pai, derramada, e que, em nome de Jesus, o mais breve possível, possamos estar novamente reunidos em coinonia, Amém. louvando e engrandecendo o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.